Bom dia. O nosso grupo ele é composto por mim, Emanuel, José Vitor e José Gabriel. E nós iremos falar sobre um tema importante nas redes de computadores, que são os tipos de rede de computadores. E que seriam como exemplos, e vão ser citados, a LAN, a WAN, a PAN e a MAN. Nós escolhemos esse tema porque é um tema bastante importante e está nas nossas vidas no dia a dia, não só nas nossas, muitas pessoas também. Porque, por exemplo, quando a gente vai mexer no celular, no notebook, no computador, a gente acessa um arquivo, até no trabalho, na escola, muitas pessoas não entendem como ocorre a transferência daqueles dados, por onde passa, para onde vai, de onde vem. E esse tema é importante porque as pessoas ficariam conscientes das redes, de como seriam essas transferências, como ocorreriam, e teriam essa informação guardadas para elas e saberiam é, o que está acontecendo com os dados delas enquanto elas estão mexendo nos seus celulares, notebooks, computadores, no trabalho, na escola, em casa ou em qualquer canto em que elas estiverem. Bom, antes de adentrar nos tipos de redes que nós iremos comentar nesse trabalho, eu irei explicar o que de fato são as redes de computadores. O que é uma rede de computadores? De forma simples, uma rede de computadores seria um conjunto de dispositivos conectados entre si que transfeririam, compartilhariam informações, recursos e serviços, como, por exemplo, computadores, notebooks, celulares, roteadores, impressoras, seriam exemplos de dispositivos que se conectam entre si, conectam até com outros dispositivos e utilizam dessas redes. Bom, as redes que nós vamos citar são a WAN, que é o Wide Area Network, que é uma rede de área que abrange longas distâncias. Tem a LAN, que é uma Local Area Network, ou seja, uma rede de área local. Uma MAN, que é uma Metropolitan Area Network, que é uma rede metropolitana para uma cidade metropolitana. E a PAN, que é a Personal Area Network, que é uma rede pessoal. E esses nomes eles podem parecer complicados, mas se a gente colocar eles por exemplo, em áreas, seriam como se fosse um tem uma área menor, um tem uma área um pouco maior, uma é uma área pessoal e a outra é uma área bem grande que pode abranger até continentes. Bom, agora eu irei falar realmente sobre os tipos de redes de computadores, que eu citei as 4 principais anteriormente. E irei falar também sobre como elas são aplicadas no nosso dia a dia. A primeira que eu irei falar é a LAN, que é a Local Area Network, ou traduzindo seria rede local, rede de área local. Ela é bastante utilizada no nosso dia a dia, eu diria que é uma das principais utilizadas, porque ela está na nossa casa, nas empresas que trabalhamos, na escola para onde a gente vai estudar, porque ela é uma rede de área menor, ou seja, ela é bem rápida, fácil manutenção justamente pela área dela ser um pouco menor que as demais. E o principal objetivo dela seria conectar os dispositivos para que eles compartilhem arquivos ou simplesmente acessem a internet por meio de um roteador. Como anteriormente eu estava falando sobre a LAN, agora eu irei falar sobre a WAN, que é o Wide Area Network, ou seja, uma rede de área mais ampla, porque ela pode abranger cidades, países, estados ou até continentes. E um exemplo de WAN seria a própria internet. A WAN ela conecta os dispositivos delas, pode ser através de roteadores ou enlaces de comunicação, como satélites, cabos submarinos, fibra ótica, enfim. A WAN, diferente da LAN, ela por ter uma área mais ampla, ela é mais difícil de instalar e um pouco mais complicada de se manusear, de ter a manutenção dela, justamente por a LAN ela ser uma área local, uma área menor, e a WAN ser uma área bem mais ampla. Agora ele fala sobre a MAN, que
ela está no meio termo entre a LAN e a WAN em questão de abranger distâncias, já que a MAN, a rede metropolitana, ela é maior que a LAN, porque ela pode abranger os bairros, a cidade, mas é menor que a WAN, que pode abranger o país, um estado, até um continente. Um exemplo de utilização da MAN seria a conexão das unidades de universidades na mesma cidade, ou até quando a prefeitura utiliza de câmeras para monitorar o que está acontecendo na cidade e nos bairros. A MAN ela pode utilizar de infraestrutura pública ou privada, e ela conecta as várias zonas entre si em uma rede metropolitana. E agora, por último, eu irei falar sobre a PAN, que é uma rede pessoal. Ela, digamos que seja a menor entre as quatro, porque por ela ser uma rede pessoal, ela abrange uma área bem menor. E exemplos seriam, por exemplo, um celular tentando conectar em um fone Bluetooth, ou um smartwatch tentando conectar no próprio smartphone que a gente utiliza. E a PAN, ela abrange áreas de geralmente até 10 metros. E elas são conectadas por USB, Bluetooth ou até por infravermelho. Bom, e essas redes, muitas vezes elas se complementam, mas a utilização de cada uma delas depende do que é exigido, como por exemplo a cobertura, a velocidade, a segurança necessária. E a gente saber, como eu disse no começo, saber sobre como é utilizada essas redes, qual rede está sendo utilizada para a gente, é importante não só para quem é da área da informática, mas também para todas as pessoas. Saber a rede que você está utilizando, já que algumas vezes no dia a dia você a utiliza, ou em algum momento da sua própria vida você realmente vai utilizar daquela rede, e assim você vai saber o que você está fazendo, o que está acontecendo ali. Meu nome é José Vitor e eu vou falar sobre exemplos e aplicações em que os tipos de redes de computadores se aplicam. A primeira rede que eu vou falar é a rede local, né, que é a rede LAN. Um exemplo em que ela é utilizada é nas escolas. Um exemplo bom que a gente vive todos os dias, né, alunos de IF, é lá no IF que tem vários computadores. Nos laboratórios, são vários computadores nos laboratórios que eles são conectados e podem compartilhar arquivos, compartilhar dados, enfim. E um exemplo de aplicação em residências e até mesmo em escritórios para conectar dispositivos como notebook, computador, celular, enfim. Agora, o tipo de rede de computador que eu vou falar é a rede MAN. Um exemplo onde ela é utilizada é em uma universidade grande que possui vários campi dentro de uma cidade. Ela usa a rede MAN para conectar todas as unidades dessa universidade. E um exemplo de aplicação é uma grande empresa dentro de uma cidade. Ela possui várias sedes em diferentes bairros dessa cidade e usa a MAN para interligar todas essas sedes, para conectar os computadores. Agora eu vou falar sobre uma rede de longa distância, que é a rede WAN. Essa rede ela é utilizada no sistema bancário do Brasil para conectar todas as agências do nosso país. Um exemplo prático dessa rede WAN é a internet, que ela conecta todos os computadores global. Todos os computadores do mundo são conectados pela rede WAN. Agora a rede que eu vou falar é a rede de uso pessoal, que é a rede PAN. E ela é uma rede mais simples porque ela só conecta dispositivos via Bluetooth, por exemplo, um fone de ouvido conectado no celular ou no computador. E ela é mais para isso mesmo, é uma rede mais de curta distância para uso pessoal, para conectar aparelhos via Bluetooth ou Wi-Fi. Agora eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens desses tipos de redes de computadores. Começando sobre a rede local, que é a rede LAN. Uma vantagem dela é que ela é extremamente rápida, principalmente por ser uma rede de curta distância, né? E outra vantagem é a manutenção, que ela é fácil de fazer manutenção. E uma desvantagem dela é justamente o que eu acabei de falar, que é o alcance ilimitado. Ela tem um curto alcance. E também que
ela pode ser afetada por falhas local, tipo uma queda de energia numa residência, por exemplo. Bom, agora falando sobre as vantagens e desvantagens da rede MAN, uma vantagem dela é que ela cobre uma área maior do que a rede LAN e ela também pode conectar também, abranger filiais ou prédios. E uma desvantagem dela é que ela possui um custo mais alto do que a rede LAN e também ela tem que ter uma infraestrutura bem mais complexa. Um exemplo é o uso de fibra ótica. Agora falando sobre as vantagens e desvantagens da rede de longa distância, né, que é a rede WAN, uma vantagem dela é que ela conecta locais geograficamente distantes. Do exemplo que eu dei da internet, que ela conecta computadores globalmente, a outra vantagem é que ela tem acesso a dados e sistemas remotamente. Agora, uma desvantagem dela é que ela tem um custo de manutenção muito elevado e ela também é muito vulnerável a falhas externas e também ataques. Agora, falando sobre as vantagens e desvantagens da rede pessoal, que é a PAN, uma vantagem dela é que ela conecta dispositivos móveis facilmente e ela também tem um baixo custo e um baixo consumo de energia. Agora, a desvantagem dela é que ela tem um alcance extremamente limitado e ela também pode sofrer interferência muito fácil. Bom, essa foi a minha parte no trabalho, que eu falei sobre exemplos ou aplicações e as vantagens e desvantagens dos tipos de rede de computadores. E por que é tão importante falar de tipos de rede hoje em dia, atualmente, né? Bem, tipos de rede, muitas pessoas estão utilizando elas sem nem saber. Um exemplo é quando a gente está conectado no Wi-Fi. O Wi-Fi é um tipo de rede e muitas dessas pessoas não sabem disso. Hoje em dia está tudo muito tecnológico, então a gente utiliza basicamente o tempo todo. Hoje em dia tem muito trabalho remoto, tem aulas online e etc. E a gente utiliza sempre eles. E entender como elas funcionam pode ajudar a gente de diversas formas. Pode ajudar a utilizar melhor recursos de tipos de redes, né? Pode evitar problemas, consertar também e até mesmo proteger nossos dados. Bem, para concluir aqui, o que podemos falar que vimos nesse vídeo, né? Ao decorrer dele, nós percebemos que cada tipo de rede tem uma característica específica, né? Cada uma é diferente da outra. Algumas são bem pequenas, né? Como a PAN. Outras são gigantes, como a WLAN. E cada uma tem seu uso específico também, que a gente viu no vídeo. Saber disso ajuda muita gente a identificar, resolver problemas relacionados a tipos de rede. Entender sobre elas também vai nos ajudar a compreender como as informações viajam por elas e pelo mundo todo e a tecnologia que está envolvida. Trazendo aqui uma revisão bem rápida para vocês relembrar. Lembrem que a LAN é uma rede local, ou seja, está localizada ali naquela área. A WAN é uma rede ampla, é uma rede que se espalha. A rede MAN é uma rede metropolitana. E a PAN é uma rede de área pessoal. Tendo esse conhecimento em nossas mentes, a gente consegue entender até mesmo a transferência de dados, seja por via Bluetooth ou por via internet ou cabeada. Normalmente a gente utiliza a internet no mundo todo, então é mais para você saber como fazer transparência, saber se proteger também, consertar caso dê algum erro, tipo tenha contato com algumas dessas redes. Você tem que ter esse conhecimento. Bem, vamos estar finalizando por aqui. Espero que realmente tenha entendido e que tenha sido útil essas informações. Muito obrigado pela atenção. E as fontes,
vão estar sendo adicionados aqui na descrição e no Classroom.